Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa manhã de sexta-feira. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando grandemente. Que Deus em Cristo possa estar ministrando toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quero desde já, no nome de Jesus, agradecer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem sido um acompanhante de tudo aquilo que tem sido colocado aqui nas minhas redes sociais, quer seja no Facebook ou quer seja no canal EBD e Pregações. Quero desde já, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizer o motivo e a razão dessa transmissão. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical Adolescentes. Lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical Adolescentes. Lição essa que tem como título ou como tema a convivência em família. Um assunto muito importante para a nossa meditação, um assunto bastante importante que vai ser abordado na turma Adolescentes por ocasião da lição de número 6, a convivência em família. Será o assunto que nós vamos abordar nesse vídeo, nessa transmissão, nessa pré-aula EBD. A convivência em família, lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical Adolescentes do 4º trimestre. Revista essa que tem como tema Como viver no mundo à luz da Bíblia. Como viver no mundo à luz da Bíblia. É um assunto, um tema, vamos dizer assim, muito importante para a nossa edificação. A princípio, nós vamos aqui discorrer a respeito dos objetivos dessa respectiva lição. Os objetivos que nós temos que alcançar, ou objetivos a serem alcançados na ministração dessa respectiva lição de número 6. O primeiro objetivo é apontar os propósitos de Deus para a família. Apontar os propósitos de Deus para a família. O segundo objetivo que nós vemos aqui é destacar ou trazer de forma destacada, trazer destacar os princípios para a boa convivência em família, destacar princípios para uma boa convivência em família. É um dos objetivos aqui, o segundo objetivo mencionado nessa lição. O terceiro objetivo é motivar, impulsionar, dar motivos, para que o adolescente venha a orar por todos os membros de sua família, orar por sua família, por sua parentela. Então, nós temos esses objetivos aí: apontar os propósitos de Deus para a família, destacar princípios para a boa convivência em família, isso é muito importante, Isso é muito importante. E, por fim, motivar o adolescente a orar por todos os membros de sua família. Aí vai trabalhar um papel intercessório, assim como também vai trabalhar e vai tratar de um papel evangelístico. Você vai ver isso na própria lição, uma conotação evangelística, uma conotação que trata a respeito do plano de salvação, caráter mais evangelístico contido nessa lição. Pois bem, meus queridos, havendo dito isso, como já mencionado, nós temos como título dessa respectiva lição a convivência em família. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, tem princípios, tem ensinamentos importantes para a convivência em família, apontando, segundo a palavra de Deus, o papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos, a conduta, qual deve ser a postura
que deve ser tomada. Enfim, nós vamos ver um pouco a respeito disso nessa respectiva lição. Por essa razão, nós devemos ter um ponto de partida. Você professor, você que é professor, deve ter em mente, o seguinte, a respeito da questão de estrutura familiar. Você precisa ter sabedoria da parte de Deus no ato da ministração desta lição, haja vista que quando o assunto é família, quando o assunto é estrutura familiar, não há assim, vamos dizer, uma questão de singularidade, não há, mas há uma pluralidade, ou seja, há uma diversidade de estruturas familiares, né? Há uma grande diversidade de estrutura familiar. Há vamos dizer, uma diversidade de formação, de estrutura. Então aí você já deve ter como um ponto de partida sabedoria. Você professor, precisa ter aí uma sabedoria da parte de Deus para, dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão, amém? Tratar a lição da melhor maneira possível, para que o ambiente de sala, e eu vou dizer isso para você, tá? Como uma dica, tá bom? Como uma dica, tá certo? Como professor de escola bíblica, como alguém que leciona, como alguém que também ministra a palavra de Deus e ensina, ou seja, trabalha com essa questão de didática, de pedagogia, de ensino da palavra de Deus há muitos anos. Vou lhe dar aqui uma dica, tá? É uma dica. Partindo do pressuposto dessa pluralidade de formação familiar, Ednilson, por que você está falando sobre pluralidade? A própria lição vai mencionar isso, tá certo? A própria lição menciona isso. E ainda que não mencionasse, nós sabemos que há estruturas familiares em que o adolescente é criado somente pelo pai, por exemplo, sem uma figura materna presente, ou se tem uma figura feminina assumindo esse cuidado, não é da mãe, às vezes é da avó, ou a figura que está ali presente não é da mãe biológica, mas de uma madrasta, ou seja, uma companheira do seu pai. Ou o oposto, é cuidado ou cuidada somente pela mãe e não tem a figura paterna presente, mas tem ali o avô e a avó, ou tem ali a presença de um padrasto, ou seja, um companheiro de sua mãe. E aí envolve, ou seja, aí mostra para nós, a nível de sociedade, uma grande diversidade de estrutura familiar. Por essa razão, eu estou lhe dando essa dica em o nome de Jesus, tá? Se faz necessário ter sabedoria ao tratar sobre o tema família para os adolescentes. Por quê? Para que o momento da ministração, preste bem atenção, não seja um momento de constrangimento para esse adolescente. Para que o momento do tratar sobre família não seja um momento constrangedor para esse adolescente. É possível que no ato da administração dessa respectiva lição, você tenha que lidar com uma postura inibida, uma postura retraída, uma postura mais resguardada, no sentido de o adolescente não querer a sua realidade familiar.
querer expor no ambiente de sala a situação que vive no ambiente familiar. Não querer trazer para o ambiente de sala a realidade familiar. Aqui na lição, existe algumas, vamos dizer, algumas diretrizes para que se incentive a participação do adolescente, para que ele converse, para que ele fale sobre a profissão dos pais, para que ele fale sobre a estrutura familiar, quem é a família dele, como essa família está estruturada, enfim. Mas eu estou lhe dando um conselho, tá bom? Para que você tenha bastante saber e cautela, para que no momento dessa ministração a sua aula não seja um momento de constrangimento para o adolescente. Haja visto que nós, na condição de professor, estamos ali para promover edificação, não ruína, para trazer crescimento espiritual, desenvolvimento, não declínio, para promover, não derrubar. Então é preciso ter muito cuidado. Estava fazendo a leitura dessa lição e me pareceu ser de suma importância falar isso para você, professor. Muito cuidado para você não tornar essa lição um momento de constrangimento para um adolescente ou uma adolescente. Tá? É preciso muito cuidado, é preciso muita cautela quando o assunto é tratar a respeito de assuntos familiares. Tá? Porque desconhecemos a estrutura familiar desse adolescente, desconhecemos a sua convivência, a sua vivência familiar. Então nós podemos estar diante de um adolescente ou de uma adolescente. Tá? Estou falando isso aqui abertamente para você, professor. Nós estamos em uma live pré-aula. Então, como estamos em um momento pré-aula e o meu interesse não é somente ler a revista, é trazer para você algum subsídio, algum suporte dentro daquilo que Deus tem nos dado, por sua graça e misericórdia. Eu estou dizendo isso para você porque quando o assunto é familiar, você está diante de um adolescente ou de uma adolescente que sofre abuso, por exemplo. Ednilson, é impossível, eu não acredito. Não. Não é possível. É algo real. E muitas das vezes a gente diz, não, isso não acontece. Até o momento que acontece próximo de nós, até o momento que acontece em um raio de proximidade. Porque a gente só vê na TV, né? A gente só vê nos programas televisivos. Mas isso é uma realidade. Tá bom? Você está diante de um adolescente que sofre abuso. Você está diante de um adolescente ou uma adolescente que sofre pressão psicológica, pressão física por parte do pai ou mãe, ou de um padrasto, ou de uma madrasta. Ou você pode estar diante de um adolescente ou uma adolescente que não é dado pelo pai e pela mãe, mas pelos avós e sofre algum tipo de agressão, maltrato. Então, é preciso muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado na hora de tratar essas questões. Se houver uma abertura por parte do seu aluno, se houver uma abertura no sentido de ele ou ela sentir-se confortável para compartilhar, sentir-se desejoso de compartilhar, glórias a Deus por isso, seja o ouvido que ele tanto precisa, que às vezes não encontra dentro do ambiente familiar, no meio, no ciclo de convivência dele ou dela. Seja agora, uma vez que exposto
ou a possibilidade de interação, uma vez que seja exposta a possibilidade dele falar, dele compartilhar, se não houver da parte dele ou dela uma abertura para tal coisa, não force, não venha constranger esse adolescente. Você está ali como educador cristão, você está ali como uma pessoa para compartilhar a palavra e ser instrumento de Deus para edificar. Então, nesse momento em que se vai tratar da questão da estrutura familiar, é preciso ter muito cuidado, preciso ter muito entendimento, muita sabedoria da parte de Deus. Você pode estar diante de um adolescente que é criado por duas mulheres, por exemplo. A mãe unida a outra mulher, por exemplo. E nós sabemos que pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, isso não está em conformidade com a família, homem, mulher, heterossexualidade, enfim, vamos entrar nesse mérito aqui, mas você pode estar diante. Então, no ato desse momento de compartilhamento, você pode acabar tendo ali um momento de constrangimento desse adolescente não querer compartilhar, não querer tratar da realidade do lar. Como falei, como já mencionei no início, existem questões que acontecem dentro do ambiente familiar que em muitos casos são motivo de vergonha. Então, muito cuidado, muita sabedoria nesse momento de interatividade, nesse momento de compartilhamento entre os alunos ali, entre os que estão presentes, muita sabedoria, para que você não torne o momento da lição um momento constrangedor, amém? Só assim um pontapé, né, inicial para nós podermos aí já se situar na realidade do assunto que vai ser tratado, tá? Mas já visto que tem uma pluralidade de formação familiar. Muitos adolescentes vão para a igreja, são crentes, mas os seus pais não são. Muitos vão para a igreja, tem os pais que vão também, mas esse pai e essa mãe não vivem em conformidade com o Evangelho dentro do ambiente familiar. Enfim, é preciso muita sabedoria na hora de tratar essa questão. Havendo dito isso, vamos fazer a leitura bíblica. Efésios capítulo 6, versículos de número 1 a 4. Efésios capítulo 6, versículos de número 1 a 4. Amém? Pelo que diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas pessoas, quando fazem a leitura desse texto, isso é só uma observação, muitas pessoas, quando fazem a leitura desse referido texto, esquecem ou abrem mão de mencionar o versículo de número 4 em sua totalidade. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu também trabalho com família, há algum tempo também ministro, prego a palavra para casais, para a família, né? Em cultos do Ministério da Família. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando se faz menção do versículo 4, muitas pessoas falam da criação na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas
esquecem da parte A do versículo, quando diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. Não devem provocar os filhos à ira. Percebeu? Que algumas pessoas fazem isso. Quando se vai falar sobre a questão do ensino, quando se vai falar sobre a questão pedagógica, do cuidado do pai para com os filhos, se trata a questão da disciplina e da admoestação, mas se esquece da parte A do versículo. Aquela velha prática de pegar partes isoladas e usar para seu próprio intento. Mas a parte A do versículo deixa claro, antes de tratar de disciplina e admoestação, fala sobre o dever dos pais, ou a necessidade dos pais não provocar os filhos à ira. Não provoquei vossos filhos à ira. Interessante, né? E quantos pais fazem isso? Quantos pais fazem isso? De maneira agressiva, de maneira dura, de maneira ditatorial, opressora, acabam fazendo com que seus filhos cresçam cheios de ira, inflamados, cheios de ira no coração. Cheios de ira no coração. Fazendo com que se desenvolva nessa criança, nesse filho, nessa filha, nesse adolescente, não um sentimento de respeito, não um sentimento de respeito, mas uma expectativa de vingança. Nilson, que é isso que você está dizendo? Realidade. Realidade. Não estou aqui para, vou medir as palavras, porque... Não, estou falando da realidade dos fatos. Estamos falando de realidade, tá? Falando de realidade aqui. Muitos pais acabam tendo uma postura opressora, agressiva, espancadora, e não gerando nos filhos uma postura de respeito, admiração, respeito, de honra, mas um sentimento de uma perspectiva de vingança para com os pais. Ou seja, aquele adolescente ou aquela criança é criado num ambiente de opressão, espancamento, agressividade, sendo provocado a ira em seu coração, constantemente, diariamente. E essa criança, esse adolescente, vai desenvolvendo um sentimento de que eu tiver maior, quando eu tiver possibilidade de revide, eu vou revidar. Quando eu tiver possibilidade de confrontá-lo, é isso que eu vou fazer. Quando tiver a possibilidade de rebelar-se contra ele ou contra ela, agora não, mas quando tiver, é isso que eu vou fazer. Ou seja, porque esse pai e essa mãe não levam em conta a parte A do versículo. Só pensa na parte final do versículo 4. Compartilhe essa questão. Aqui é uma dica para você, professor. Pegue esse texto, versículo 4. Trate esse versículo, trate esse texto em sala. Você vai ter que tratar sobre ele. Haja vista que esse texto fala sobre a disciplina e a admoestação do Senhor, o dever dos pais na criação dos filhos. Então você vai ter que tratar sobre isso para falar da ação dos pais em relação a você, ou em relação ao adolescente, perdão, né? Em relação a você também, né? Você ainda é filho, se ainda tiver seu pai, sua mãe, a gente não deixa de ser filho, né? Por mais que sejamos adultos, casados, com família, a gente continua sendo filho, né? Então assim, você vai ter que abordar esse tema, você vai ter que abordar esse assunto.
E uma vez que abordando esse assunto, né, uma vez que venha a ser abordado esse assunto, perdão, você vai observar que no momento da lição, algum aluno pode acabar tratando sobre isso, compartilhando. Não, mas o ambiente a qual eu estou é de agressividade. Eu não sou criado na administração e no ensino, eu não sou ensinado, disciplinado, eu sou agredido, sou espancado, sou humilhado dentro de casa. Porque existe aí uma questão muito, vamos dizer, uma linha bem fina, né? Uma linha bem fina entre a correção e a agressividade, a questão da pressão psicológica, que não promove a criança e o adolescente, mas acaba trazendo problemas futuros, né? Psicológicos, enfim, problemas de relacionamento, traumas. Lembrando que eu não estou fazendo uma apologia para que você não discipline seu filho e sua filha. Não, eu sou pai, é o que eu estou falando, né? Tenho um filho também. Então, o que eu estou falando aqui é a respeito da questão da sabedoria, dessa linha tênue entre a correção e o provocar a ira dos filhos. Muito cuidado nisso. Porque depois, quando chega o passar dos anos, fica a pergunta, a indagação: onde foi que eu errei? Onde foi que eu fiz? Para hoje ele agir dessa forma, para hoje ela agir dessa forma. Isso é muito importante, porque há uma linha tênue entre a correção e a agressividade, provocar a ira dos filhos. Tá? Nós fomos chamados e somos como pais instruídos a admoestar e a criá-los, ensiná-los na doutrina do Senhor. E aí a disciplina, a admoestação, o ensino segundo Deus envolve a vara, envolve a disciplina, envolve a correção. É isso? O impor limites, enfim. Mas é preciso muito cuidado, para que não se faça aquilo que está descrito em Efésios 6 e 4, para que não se provoque a ira dos filhos. Muitos pais vivem dentro do seu ambiente familiar sem conseguir mais conter a rebeldia dos filhos, porque descumpriram o que está: provocaram a ira de vossos filhos. Provocaram a ira a vossos filhos. Então, é só uma observação para a nossa meditação. Nós sabemos que um ambiente, uma relação familiar saudável é essencial para o desenvolvimento do adolescente. É essencial para o desenvolvimento desse adolescente ou criança. A família é a célula máter da sociedade. Isso todos nós sabemos. Quando a família vai bem, quando o ambiente familiar vai bem, supõe-se, pressupõe que todas as áreas da vida vão bem. Se dentro da esfera familiar as coisas vão bem, supõe-se, espera-se que no ambiente laboral tudo vá bem, eclesiasticamente falando, na igreja tudo vai bem, na vida, no ciclo de convivência tudo vai bem, porque a família é a célula máter da sociedade, é o alicerce, Não é estranho falar sobre isso, sobre a questão de uma relação familiar saudável ser essencial para o desenvolvimento do adolescente, do adulto ou de quem quer que seja. Não é nada absurdo falar, porque quando algo vai desanda no ambiente familiar, isso afeta todas as áreas da nossa vida. É fato. Uma pessoa, quando começa a ter conflitos familiares, problemas familiares, isso afeta toda a sua vivência. Influencia no seu desempenho no local de trabalho, influencia
influencia na sua relação com as outras pessoas. Ednilson, não, influencia sim. Influencia. Seja verdadeiro, seja honesto, influencia. Aquela sobrecarga, aquele problema familiar, influencia todas as áreas. Envolve até a questão de saúde. Envolve até a questão da saúde emocional, física. Por que não dizer também espiritual? Enfim. Então, é muito importante uma relação familiar saudável. Você, professor, deve, no nome de Jesus, ter da parte de Deus sabedoria para pontuar isso, que nós devemos buscar um relacionamento familiar saudável. Ser parte do desenvolvimento desse relacionamento familiar saudável. Se queremos, devemos ser também parte disso, para que isso aconteça. Então, fica aí uma dica para você, professor, que vai estar ministrando essa aula, aula de número 6 da Escola Bíblica Dominical, Adolescentes, 4º trimestre. Pois bem, já falamos a respeito da singularidade, ou seja, singularidade e pluralidade, no sentido de que há diversas estruturas familiares, diversas formações familiares, no aspecto social. Biblicamente, homem, mulher, heterossexualidade e monogamia. Biblicamente. Agora, falando em esfera de sociedade, nós sabemos que há uma pluralidade. Não é isso? Assim como também há uma singularidade. Como cada família é especial. Cada família é especial no sentido de ter a sua formação, a própria personalidade, a sua própria estrutura, ela é singular. Então que você possa também pontuar essa questão de singularidade e estar consciente a respeito da questão de pluralidade das formações familiares, das estruturas familiares. Vamos lá, para a gente poder aqui discorrer, vamos falar sobre a origem, né? A origem da família. A origem da família. Família é projeto de Deus, isso é claro, né? É um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Deus criou a família. Deus criou. Né? Então, lógico, claro e evidente que é Deus, o autor do projeto, aquele que criou, que deve reger, que deve estabelecer os princípios para essa estrutura por ele formada, pela família, para a família, na verdade. Ele quem deve ser. Ele quem deve ser aquele que ordena, que comanda, que dirige o seu projeto, que é a família. Você vai ver algumas referências da palavra de Deus aí, os textos bíblicos do livro de Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24, onde Deus institui o casamento como um padrão de relacionamento entre o casal. Deus institui. A partir daí, dessa união, nascem os filhos. Gênesis capítulo 4, versículos 1, 2 e 25. A história da humanidade começa com a instituição de uma família. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Atos de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 9. A família foi criada por Deus e por isso ela deve ser valorizada, honrada e protegida. E aqui então você vai ver, primeiro, a origem, e em seguida a lição vai começar então a adentrar a essa questão da estrutura familiar, das formações familiares. E vai falar aqui sobre temperamento, personalidade, história, e fala que cada ser humano é único.
Então, já vai falar aqui, vai começar a adentrar sobre essa questão da estrutura familiar. Então, nesse momento, você vai ter aqui já um pontapé inicial para falar sobre essa questão de personalidade, de individualidade. Isso é muito importante, né? Ou seja, individualidade e personalidade. Cada indivíduo, cada membro da estrutura familiar tem a sua. Resultado da formação do seu caráter, do seu desenvolvimento, resultado das suas experiências vivenciadas ao longo, né, das suas experiências de vida, resultado das suas experiências que fizeram com que se desenvolvesse o seu caráter, a formação de seu caráter, sua personalidade, ou seja, a sua individualidade. E aí você entra na questão dos traumas vividos por essa pessoa, das dificuldades vividas por essa pessoa. É claro e evidente que uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, ela tem experiências, ela tem uma personalidade, um caráter, né, na sua individualidade, diferente de nós. Denilson, o que é isso? Você percebe isso quando você senta para conversar com alguém, né, mais velho, né, um idoso, uma pessoa mais vivida, mais experiente, né? Então você já se depara, ou seja, outra observação, pessoas que viveram traumas, né, traumas na sua vida pessoal, passaram por crises existenciais, enfim, enfrentaram aquele indivíduo já tem uma personalidade diferente. Então, a estrutura familiar é isso, é individualidade. É unidade no sentido de que somos todos ali, né, devem estar todos, né, unidos no propósito de manutenção da família, de edificação do lar. Glória a Deus por isso. Mas devemos entender que cada um tem a sua personalidade, seu caráter, sua identidade, né? Entra aquela questão da identidade. Cada um tem a sua identidade. Devemos ter esse entendimento e respeitar a individualidade de cada um, respeitar a personalidade de cada um. E dentro dessa personalidade, do caráter do outro, edificá-lo, promovê-lo, pelo bem da família. Pelo bem da família. Quando nós perdemos esse entendimento de individualidade, de que há em cada um uma personalidade, a gente acaba querendo fazer com que todos se moldem ao nosso perfil e personalidade, se adequem ao nosso modo de ver, de pensar, e não é dessa forma. Eu não estou falando de princípios bíblicos, eu estou falando de palavra de Deus, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela deve ser seguida, obedecida, praticada. Estou falando da questão de personalidade, temperamento. Eu sou assim, meus filhos têm que ser da mesma forma, têm que ter o mesmo temperamento. Eu sou assim, então meu esposo tem que ser dessa mesma forma. Minha esposa. Então aí nós já começamos a se esquecer da individualidade, da personalidade de cada um, da identidade de cada um, e isso acaba fazendo com que haja uma série de conflitos no ambiente familiar. Tá bom? Uma série de conflitos no ambiente familiar. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui mais na frente, né? Um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Então fica claro aí a questão da origem da família. É divina. Deus instituiu família. Família é projeto de Deus. Haverão ataques contra a estrutura familiar, contra a família tradicional. Haverão, né? Haverão, né, ainda, mas
projeto é de Deus. Uma outra observação interessante para que você coloque no momento da sua ministração, e essa eu achei a cartada mais importante. Essa eu achei aqui a afirmação mais importante. Para mim, né? Perdão, você ao fazer a leitura, você pode encontrar outras observações aí importantes, né? Mas para mim, na condição de professor, de ministrante da Palavra de Deus também, não ministro, não sou professor da turma adolescentes, sou professor da turma, né, da sala de adultos, né? E também leciono quando convidado de maneira a outros temas, né? Família, assuntos de teologia, enfim. Eu achei aqui uma das partes mais interessantes, né? Que eu acredito que pode ser para você, né, professor, uma oportunidade maravilhosa de interação no momento da aula, em que a lição nos traz a seguinte alternativa. Interessante, eu achei muito interessante. Ainda no tópico primeiro, no final do tópico aqui, diz o seguinte: não existe uma família perfeita. O que existe são famílias ajustadas, que seguem bons princípios de convivência e que se amam. Conviver, viver com, né? Convivência, viver com, não é fácil. Não é fácil. Como nós falamos já, né? Estrutura familiar, diversidade de pensamentos, diversidade de personalidades. Agora, o interessante aqui, pelo menos para mim, é que na lição ele diz: uma família perfeita não existe, gente. Não existe. Tá? O que existe são famílias bem ajustadas, que seguem bons princípios de convivência e que, acima de tudo, elas se amam. Sem amor se chuta logo o balde. Sem amor se abandona a família. Sem amor não se luta pela estrutura familiar. Amor é a base. Tem que ter amor. Se não tiver, né, fica difícil. É preciso ter. Como diz o apóstolo Paulo, né, sem amor seria como sino, né? Falando a respeito dos dons espirituais, ele diz: sem amor de nada valeria, né? Sem amor não. Então, não há família perfeita, tá? Não há família perfeita, gente. Isso aí para mim, foi uma das cartadas mais importantes dessa lição. Para mim, enquanto professor, né? Para mim que costumo lecionar. Porque quando você expõe essa realidade de que não há família perfeita, você abre a margem para uma interatividade no ambiente de sala. Não há família perfeita. Por melhor que seja a narrativa do pregador, por melhor que seja a narrativa do mensageiro, por melhor que seja o currículo daquele que vai falar sobre família, currículo ministerial, eu sou um exímio professor de família, eu sou PhD, eu já fiz vários aconselhamentos, sou doutor em divindade familiar, eu sou quase um best-seller, eu sou, né? A gente vê algumas pessoas, né, que têm uma capacidade para falar de família, né? Mas esta pessoa também tem conflitos familiares, gente. Essa pessoa também passa por lutas com a esposa. Se é uma mulher, passa por problemas com o esposo também. Tem conflitos, passa por crises no ambiente familiar também, gente. Não existe família perfeita. O grande problema, e isso aí é parte da interatividade que provavelmente você vai ter, e é até bom que você proponha isso no momento da lição, que vai ser uma bênção para você. Vai conseguir ouvir ali, né, de maneira bem, vamos dizer, bem espontânea, né, diversas observações ali. Pelo menos supõe-se, né, pressupõe que isso vai acontecer
quando se tratar dessa questão de que não há família perfeita. O grande problema é que nós temos uma certa dificuldade. São duas coisas. A primeira é a dificuldade de enxergar imperfeições naquilo que é nosso. Você que está me ouvindo pode até anotar aí no papel. Tá certo? Primeira coisa, as pessoas têm uma dificuldade de enxergar imperfeições naquilo que é seu, mas enxergar no outro. Imperfeições no que é seu, presta atenção. Dificuldade de enxergar imperfeições no que lhe pertence, no que é seu. Por exemplo, minha família é uma maravilha. Minha esposa é a melhor esposa do mundo, não tem melhor não. É ela, depois dela, ela de novo. Meus filhos são exímios obedientes. Esse menino não tem melhor não. De jeito nenhum. Minha casa é o céu na terra. Não tem problema de jeito nenhum. Haja vista que todos os que compõem a minha casa, a minha família, são anjos. São glorificados já. Já não tem mais a natureza pecaminosa. Já não são mais carne. Já se revestiram de incorruptibilidade. Ironia, viu, gente? Então, estou sendo aqui irônico, né? Então, há uma dificuldade de enxergar imperfeições na própria casa. Então, logo pressupõe algumas pessoas, né, que sua casa é perfeita. Sua família é perfeita. Por quê? Dificuldade de enxergar imperfeições. Agora, tem a segunda, um viés. Né? Muitos têm um entendimento de que existe família perfeita, por quê? Porque olha para o outro. Ah, minha casa é cheia de problemas, a família do outro é uma bênção. A família do fulano é uma... Não, gente. Não. Também tem problema lá. Também tem dificuldade. Por quê? Porque a estrutura familiar, a família, é formada por pessoas imperfeitas, gente. Pessoas imperfeitas. Cada um na sua individualidade, cada um com sua personalidade, cada um com suas experiências familiares, cada um com suas experiências de vida, com a sua bagagem de vida, com seus traumas, suas crises, ou seja, com a sua identidade. Então não existe família perfeita. Existem sim famílias que seguem princípios ajustadas, que seguem bons princípios de convivência e que se amam. Essa palavra é amor, né? Que se amam. É isso que garante, essa palavra tão pequena, né? Que garante a firmeza, a manutenção, a boa convivência familiar. Eu vou lhe dizer por quê. Porque na estrutura familiar, através da questão do amor, essa questão dessa palavra tão pequena, é que se aplica os princípios que estão contidos na palavra de Deus. Que princípios são esses, Ednilson? Perdão. Quem ama, perdoa. Cooperação. Quem ama, coopera. Ajuda. Faz parte da edificação da casa, do lar. Quem ama, suporta a fraqueza do outro. Quem ama, promove o outro. Não pensa no benefício próprio, mas promove o outro. Então, essas famílias bem ajustadas, que seguem bons princípios de convivência, assim o fazem porque se amam. Há amor. A palavra é tão pequena, né? Há amor nessa estrutura familiar. Quando falta essa palavrinha pequena aí, amor, aí as coisas começam a desandar. Aí começa a entrar em outras coisas que serão tratadas aqui nessa pré-aula. Falta de respeito, falta de honra, quebra de princípios, rebeldia, desrespeito em relação aos papéis, porque o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, o filho tem o seu papel, a parentela tem o seu papel. Ednilson, por que você está falando da parentela?
Eu costumo chamar a parentela, quando eu vou ministrar para casais, famílias, né, nos cultos aos quais eu sou convidado para palestra acerca de algum tema, eu costumo dizer que são a bagagem, eles são os agregados, eles vêm juntos, gente. Vem junto, vem no pacote. Quando você se casa com a sua esposa, abençoada, glória a Deus, louvado seja Deus, ou quando você se casa com o seu marido, bendito seja o nome do Senhor, né? Quando você constrói uma filha, a bagagem vem junto, tá bom? A bagagem. E essa bagagem tem um papel também. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, os filhos. E a bagagem também. Os agregados também. Há um grande problema, e é um problema vivido por muitos, né? Que a pessoa entra em um clima de guerra, né? Não há uma convivência harmoniosa com a bagagem, né? Estou chamando de bagagem os agregados, gente, tá bom? Os que vêm juntos, vêm no pacote. Porque a esposa, quando vem, ela dá bagagem. Não estou falando de mala, estou falando dos que vêm juntos, gente. Ela vem de lá para cá, ela traz o cunhado dela, ela traz o seu cunhado, né, que é os irmãos. Ela vem de lá para cá, ela traz a mãe, ela traz o pai dela, os agregados. Então os agregados vêm junto. Quando não há esse entendimento, a convivência em família acaba ficando difícil. Então você precisa entender também o papel da bagagem. Porque querendo ou não, esses agregados são parte importante também para o seu cônjuge, para seus filhos. Reflita comigo, pense comigo. Pense comigo, você que me ouve. Quando não há uma boa convivência com os agregados, a convivência familiar é toda deteriorada. Por quê? Porque o menino não tem convivência com os avós longe dos primos, os netos longe dos avós, a esposa longe do pai e da mãe. Isso interfere. Uma má convivência, uma má relação com o sogro, com a sogra. Convivência, estamos falando de convivência familiar, tá dentro da lição aqui. Então, quando você, na condição de professor, tratar sobre isso, eu estou quase pregando aqui já, né? Se deixar, eu vou sair do tema aqui e vou começar a pregar. Quando você, na condição, estamos numa pré-aula, né? Quando você, na condição de professor, tratar sobre essas questões que eu acabei de mencionar, com certeza, muito com certeza, né? Com toda certeza, o aluno, o respectivo aluno, adolescente, vai tratar de assuntos de convivência familiar. Ele vai levantar o dedinho dele abençoado e vai compartilhar. De maneira natural. Sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de constrangimento. Ele vai levantar o dedinho dele abençoado e vai dizer: papai não anda na casa de vovó. Eu não mais em vovó, porque mamãe não leva a vovó do papai. E aí já vai começar a ter uma interatividade em sala. Estou falando isso porque eu sei que vai acontecer quando você tratar sobre essa questão. Se você tratar. Se você tratar. Lembrando o que eu falei no início da live. No início dessa pré-aula. Cuidado para não tornar a sua lição um momento constrangedor. Quando o assunto é compartilhar questões pessoais de aspecto familiar, tem que se haver voluntariedade. Tem que se haver aquela ação voluntária, natural. Nada de coação, nada de constranger. Porque, repito, quando o assunto é estrutura familiar, há uma grande diversidade de estruturas familiares. Tá bom? E nós não conhecemos a fundo a vivência familiar daqueles que estão diante de nós, na sala de aula. Então, se você induzir, se você agir, forçar alguém a expor a sua realidade familiar sem que eu mesmo não queira fazer, a aula deixa de ser bênção para ser constrangimento. E nós, como educadores cristãos, não estamos ali para isso. Estamos ali para isso não. Amém? É preciso ter esse entendimento. Segundo lugar, a lição nos leva para falar sobre os propósitos da
os propósitos de Deus para a família. Propósitos de Deus para a família. E aí ele vai falar sobre 4 pontos específicos aqui. Vai falar sobre segurança, vai falar sobre amor, vai falar sobre aprendizado e vai falar sobre relacionamento, relações interpessoais. Você vai ver aí esses 4 pontos aí abordados. Na verdade são 5 pontos, né? Vou repetir aqui. Primeiro, ele vai falar sobre segurança familiar, acolhimento, segurança, proteção. Alguns fatores do primeiro ponto. Vai falar, na família nós encontramos segurança. E aí ele vai falar sobre acolhida, proteção, alimentação, vestimentas, moradia. E diz que o lugar, o lar deve ser o lugar mais seguro do mundo para as crianças e os adolescentes. Eu vou aqui dar para você uma dica, tá bom? Uma dica que eu usaria se eu estivesse ministrando essa lição. Eu, Ednilson, usaria. Tá? Eu gosto de pensar da seguinte forma, que todo e qualquer subsídio útil para a ministração deve ser usado. Toda e qualquer ferramenta. Então, para você que é professor de Escola Bíblica Dominical Adolescentes, muitos dos irmãos vão ver essa transmissão dos grupos de Escola Bíblica Dominical, que são professores. Eu quero dizer para você, indicar para você. Você pode baixar em PDF, ou você pode encontrar até mesmo em sebos. Sebos são aquelas lojinhas de venda de livro, que vende livros usados, livros de diversos assuntos, livros para concurso, enfim. Adquira, compre ou baixe nas redes sociais, tá certo? Baixe aí no Google, o Google dá acesso a muita coisa. Baixe aí nas plataformas, tenha no seu celular ou no seu computador. É só uma dica, o ECA, a palavrazinha, SEA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque lá você vai ver os direitos da criança e do adolescente, os deveres da criança e do adolescente, o papel do pai e da mãe da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá você vai ver questões que tratam justamente sobre isso: acolhimento, proteção, a dignidade humana da criança e do adolescente. Então é uma dica para você que é professor especificamente de crianças e adolescentes. Baixe aí, ou de adolescentes no caso, Baixe aí, pesquise, compre livro, invista no seu chamado. Eu vou repetir o que eu já falei em algumas lives. Eu tenho um vídeo no meu canal, EBD Pregações, falando sobre isso. Sobre conselhos ao educador cristão. Invista no seu chamado. Se o seu chamado é ensino, se você é uma liderança pastoral que ensina, que tem um dever de ministrar, de ser um mestre, de ser um instrutor, invista no seu chamado, invista na sua vocação. E comprar um livro sobre essa questão é investimento. É ter o dever ou a responsabilidade de excelência, de trazer algo excelente. Então, faça isso. Porque quando você tratar essas questões, você vai ter subsídio para falar. Olha, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito seu como criança, como adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é seu dever, adolescente, isso aqui. Então, a criança já vai ficar ciente de que é também um direito e um dever, o que são seus direitos e deveres, pautados até mesmo aí, na lei, não somente na palavra de Deus, mas sendo também um direito, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em segundo lugar, vai falar sobre aquela palavrinha abençoada, amor. Na família nós encontramos amor. E aí nós vemos aqui uma definição interessante, de que o amor não é só um sentimento, é uma decisão de querer o bem do outro, de fazer tudo o que é possível para que este bem aconteça. Fazer tudo o que é possível para que este bem
aconteça. O amor não é só um sentimento, não é só uma palavra, né? Como algumas pessoas costumam até brincar dizendo, né? Ah, eu amo ela, né? Amor é de galinha, meu irmão, né? Ah, eu amo ele, ah, eu amo. A questão é, quais são os atos, né, que manifestam isso? Quais são as ações que realmente expressam esse sentimento de amor para com a sua família? E é justamente isso que é perguntado aqui. Como tem demonstrado amor pela sua família? Então você, na condição de professor da escola bíblica dominical do Alex, pode não só fazer essa indagação, não somente fazer essa pergunta, mas pontuar maneiras de demonstrar amor para os seus pais, para com a sua família. Como? Tendo a decisão de querer o bem do outro e fazendo tudo o possível para que este bem aconteça. Como? Promovendo, perdoando, auxiliando, ajudando, né? Defendendo, fazendo o melhor por ele, por ela. Enfim, são colocar no ambiente de sala. E os alunos irão dizer, pronto, eu posso demonstrar amor pela minha família, isso, fazendo aquilo, agir dessa forma ou daquela forma. Se ainda não faz essas coisas, que possa haver um despertamento para que se comece a fazer, ter demonstrações, ter atos, ações que expressem. E isso vai atingir a consciência. Eu gosto de dizer que toda e qualquer ministração, ensino, tem que atingir a consciência. Consciência. No sentido de conscientizar o ouvinte a respeito de alguma coisa. Quando você tratar sobre isso, conscientize o adolescente da necessidade de promover, não só querer o bem da família, mas promover, fazer com que esse bem aconteça através de atitudes. Tá bom? Atingindo a consciência do ouvinte. Leia João 8. Tá bom? Leia João capítulo 8. O que foi que Jesus fez ali? O que diz a palavra? Que eles, redarguidos pela própria consciência, começaram a soltar as pedras com que iriam apedrejar aquela mulher adúltera, né? Apanhada no ato de adultério. Né? Então, a consciência, a conscientização de algum princípio, de alguma verdade bíblica, é que vai promover mudança no caráter do ouvinte. É isso que a gente não pode esquecer, tá bom? Terceiro lugar, fala sobre aprendizado, gente. Aprendizado. Na família nós aprendemos, né? Aprendemos a andar, a falar, nos alimentar, nos vestir. E aí entra na questão da responsabilidade dos pais, né? A responsabilidade da família em ensinar a crer em Deus. E há o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1, 2 e 7, dizendo aqui que o ensino das Escrituras, da oração, da adoração, deveria acontecer dentro de casa, dentro da própria casa. A fé deveria ser ensinada primeiramente dentro de casa. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 8 e 9, gente. Então aí já é um alerta, né? Já é um alerta pautado no texto da leitura bíblica de Efésios 6. É um alerta aí. Que o ensino, a instrução, a administração deve começar em casa, no lar. A igreja, a igreja do Senhor Jesus, é um agente de ensinamento cristão. É uma ferramenta, é um instrumento de Deus para o ensino cristão. Nós sabemos que na igreja, o adolescente, a criança, também recebe a instrução da palavra de Deus através dos respectivos professores de salinhas, né, professores, lideranças de adolescentes, de jovens, enfim. Tem esse papel também, esse dever, essa responsabilidade. Pelo menos assim supõe que o façam, né? Que façam de fato. Né? Mas o papel primário de ensino é em casa. Você vê pelo próprio texto bíblico de Deuteronômio. Começa no lar, começa em casa. Tá bom? Começa em casa. E aí há uma pequena
uma pequena questão a ser tratada, como nós falamos, sobre formação familiar, que muitas crianças, muitos adolescentes não têm um pai e uma mãe cristão. Então, fatalmente, esse pai e essa mãe não vai ensinar princípios bíblicos para esse adolescente. Não vai ensinar a palavra de Deus. Muitos adolescentes, muitas crianças, estão no templo aprendendo do Evangelho, mas quando chegam dentro de casa, lidam com padrões mundanos. O cenário de propagação de moralidades, prostituição, totalmente diferente. Então aí a igreja tem esse papel de agente de ensino, de formar o caráter de Cristo nesse adolescente, nessa criança. Não é isso? Mas, quando nós falamos de ensino dos valores cristãos, e aí falando sobre pai e mãe cristã, crente, evangélico, que professa fé cristã, é papel desse abençoado, dessa data, serem instrumento de Deus para a sua própria casa. Assumir esse papel. Sempre quando ministro sobre famílias, eu gosto de falar sobre isso. Que o pastor do rebanho, que está debaixo do seu teto, é você, pai. Você, mãe, que tem esse dever, que tem essa responsabilidade de instruir os seus. Não pode terceirizar isso. Você não deve terceirizar isso. Tá bom? A igreja tem um papel? Tem. Mas o papel primordial de ensino não é da igreja, é do pai e da mãe. Pautado até mesmo na palavra de Deus, como nós lemos agora em Deuteronômio. Assumir esse papel. O pai e a mãe têm que assumir esse papel de doutrinar, de ensinar. Efésios 6, como nós lemos, 6 e 4. Efésios 6, 4. Instruir a disciplina e na admoestação do Senhor. E para que o pai e a mãe façam tal coisa, precisa ensinar as Escrituras. Precisa viver a palavra, estudar a palavra. E nós vivemos uma dura realidade em que muitos acabam terceirizando, gente. Vamos ser sinceros, muitos pais e mães acabam terceirizando esta responsabilidade. Não se assentam com seus filhos para ensinar a palavra, para conduzi-los à meditação da palavra de Deus. Aqui em casa nós não abrimos mão disso. Nem eu nem minha esposa. Nosso filho tem 4 anos de idade, mas ele já lê a palavra de Deus. Ele já lê passagens bíblicas com 4 anos de idade. Desde os anos e pouco, a gente já lia para ele. Porque é uma responsabilidade nossa, primeiramente, do pai e da mãe. Não da igreja. Não da igreja. Haja vista que em algumas situações, eu não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Entenda o que eu estou dizendo. Algumas situações, no próprio templo, em algumas situações, na própria igreja, essa criança não recebe doutrina bíblica. Palavra. Ela recebe música, cantoria, brincadeirinha. Algumas pessoas acabam não tendo excelência nesse dever de ensinar princípios da palavra de Deus para a criança. Nós sabemos que algumas igrejas fazem assim. A criança é colocada lá, se coloca alguma música, alguma coisa do tipo, para entreter a criança, dar entretenimento para ele ou para ela, e a criança foi para o templo todo o tempo, mas não absorveu nenhum princípio bíblico, não absorveu nada relevante para ele ou para ela. Então isso é muito importante que seja também entendido. O papel primordial é do pai e da mãe. E para que se faça isso é preciso conhecer, é preciso viver, é preciso ter com Deus intimidade e senso de compromisso com Deus e com aquilo que Deus lhe confiou, que são seus filhos, que são nossos, são de Deus, somos mordomos. Deus nos confiou a responsabilidade de sermos pais e mães. Então isso é muito importante também. Então é um lugar de aprendizado, local de aprendizado. E aí vai falar sobre a questão que o aprendizado acontece através de rotinas e pequenos hábitos. O aprendizado acontece também, o filho obediente mostra que está aprendendo de fato com os seus pais, ou seja, a obediência, a prática do ensino do pai e da mãe
revela que de fato esse filho está aprendendo algo, né? De fato ele está aprendendo ali com os seus pais. E aqui há uma pergunta: o que você tem aprendido com a sua família? Né? E aí nós, como falei, nós entramos naquela questão de que muitos adolescentes não têm pais e mães cristãos. E o que eles estão aprendendo? Muito certamente não são valores cristãos. Né? Das vezes estão aprendendo ali a ter uma postura imoral, uma postura de priorizar, né, coisas mundanas, não a presença de Deus. Enfim, creio que no ato dessa pergunta, caso seja feita na hora da lição, né, caso seja feito, vai haver uma espontaneidade dos alunos para dizer: na minha casa, aquele que não tem um pai ou uma mãe cristão vai dizer: na minha casa eu não sou ensinado, eu não recebo instrução da Bíblia, né? Na minha casa eu sou ensinado a outras coisas. Muito certamente isso pode acontecer no momento da lição, tá? Então cabe a você instruir esse adolescente, tá? Trazer para ele uma palavra de instrução para que ele possa ser ali motivado, né, a se manter firme nos princípios pautados na palavra de Deus, ainda que dentro de sua própria casa a figura paterna e materna, a sua parentela, não haja de maneira semelhante, né? Glória a Deus, glória a Deus. Quero aqui dar a paz do Senhor, amada irmã Aparecida Menezes, né? Acompanhando aqui a transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Minha amada irmã, realmente, né? Em primeiro lugar, os pais que devem dialogar com os filhos, ensinar o caminho. Com certeza, compacto do mesmo pensamento, Seguindo aqui, nós vemos que é na família que nós nos relacionamos, né? É um outro ponto aqui, é na família que nós nos relacionamos. E aí entra aqui também, uma vez, aquela questão que já mencionei, né? A questão de que cada pessoa tem um jeito e um temperamento próprio. Relações interpessoais, né? Relações no ambiente familiar. Então é aí nessas individualidades, nessas diversidade de personalidades, né, que a gente aprende, que a gente vai aprender, né, que a gente vai aprender uns com os outros, crescer uns com os outros no ambiente familiar. Né? Então é muito importante isso. Por fim, o último ponto aqui do tópico 2 fala sobre Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a família. E aí entra nos aspectos salvíficos, né? Evangelístico. Aí eu acredito aqui que a parte evangelística, evangelizadora, né, da lição. E então, há aqui a citação de que nós devemos anunciar a salvação de Cristo para todos em nosso lar. Devemos anunciar a salvação a todos do nosso lar. E há várias referências bíblicas aqui. Josué 24:15, também Neemias capítulo 4, versículos 14 e 16, e Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, versículo 31, texto conhecidíssimo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? E também o mesmo capítulo 16 de Atos, agora versículos 32 a 34. São aqui referências falando sobre essa questão de que Deus quer salvar a família. Devemos anunciar a salvação de Cristo para todos no nosso lar. Né? Então aqui é uma questão que já vai para a área evangelística. Né? Tem uma conotação mais missionária aqui. Como ele vai anunciar? Então você pode aí, né, trazer um ensinamento para um adolescente da sua respectiva sala. Como? Vivendo a palavra, sendo exemplo de um verdadeiro cristão, de um adolescente comprometido com Deus, falando, vivendo e verbalizando, né? Sendo um verdadeiro cristão, falando das boas novas, buscando conduzir, né? Convidando o pai e a mãe para estar também indo ao templo,
indo também participar das reuniões. Enfim, são inúmeras, né, inúmeras as ferramentas aí para que se anuncie a salvação de Cristo, né, para todos no lar. Existem aí inúmeras, né, situações aí. Orando por eles, intercedendo por eles. Intercedendo para que Deus opere salvação no âmbito familiar. Muitos testemunhos de salvação no lar ocorreram dessa forma, de homens e de mulheres que muitas das vezes não falaram, né? Não tinham tanta desenvoltura para pregar no ambiente familiar, mas oraram, botaram o joelho no chão, clamaram, pediram a Deus misericórdia, e Deus em dado momento manifestou seu braço forte, resgatou aquela pessoa, aquele membro da família. Então são muitos os testemunhos, né? Mas é um fato, Deus quer salvar, né, a família, Deus quer salvar o indivíduo, o pecador, Ele quer salvar. Isso envolve aí, né, nossa família. O auxílio pedagógico vai falar sobre conflitos entre pais e filhos podem ser recorrentes. O auxílio pedagógico dessa lição vai falar sobre isso, como nós falamos, né? Questão dos cenários familiares, enfim, pode haver, né, na vida desse adolescente que está diante de você, estará diante de você, um cenário de conflitos, né, recorrentes, brigas, desavenças, desunião, enfim. E aqui ele pontua dá algumas dicas aqui no auxílio pedagógico, tá? Que é citação retirada de um livro da CPAD, né, denominado Pronto, Cresci, e Agora? Né, o livro da CPAD aí do ano 2013, né, páginas 61 a 63. Vamos lá. E aí ele fala sobre algumas atitudes que podem fazer a diferença na vivência familiar. Primeiro, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Reciprocidade, o que eu quero para mim, faço para o outro, né? Leia nas entrelinhas, compreenda que a mãe e o pai têm uma pressão maior do que podem revelar, né? Então, se coloque no lugar do seu pai e da sua mãe, diante das pressões que ele e ela sofrem, né? As dificuldades, as lutas que eles têm, a grande responsabilidade que está sobre eles para conduzir o lar, conduzir a família, pagar contas, né? Enfim, leia nas entrelinhas, seja honesto, conte a seus pais a verdade e toda a verdade. A verdade sempre é o melhor. Seja honesto, conte a seu pai toda a verdade. E aí vai entrar aqui uma questão, né, que é abordada no próximo tópico, tá? Que é a questão de comunicação. Quando fala conte a seus pais toda a verdade, às vezes a criança ou o adolescente não tem essa abertura com os pais. Não tem nos pais um ouvido. Então ele não conta para o pai e para a mãe os fatos de sua vida, do seu dia a dia. Porque não encontra no pai e na mãe um ouvido para tal coisa. Às vezes o pai e a mãe vivem um ativismo tão grande, né? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ouvir. Filho é a filha, gente. Né? E nós vamos ver isso aí no próximo ponto aqui, tá? Sobre a boa comunicação. Só seguir aqui e fala mais sobre isso mais na frente. Vamos lá. Respeite a autoridade dos pais. Eles são os pais e você filho. E aí entra a questão de obediência, né? Entender a autoridade do pai e da mãe sobre você na condição de filho, né? A questão da obediência, tá bom? São essas regras básicas aí. Princípios para a convivência, uma boa convivência em família, é o terceiro e último. E depois da leitura desses três princípios aqui, na verdade, são três, nós concluímos aqui essa pré-aula. Primeiro princípio, gente, é a obediência e honra aos pais. Né? Primeiro fato, né? É um mandamento bíblico, Colossenses 3:20. É um mandamento, tá? Devo obedecer pai e mãe, por quê? Porque é um mandamento. É um mandamento, tá? Se de fato sou cristão, se de fato quero agradar a Deus, devo obedecê-lo. Se quero obedecê-lo, devo também obedecer e honrar meu pai, né, e minha mãe.
Deus se compromete em recompensar a obediência com o prolongamento da vida. Prolongamento da vida. Êxodo 20, versículo 12. Né? Obedeça a seus pais por amá-los e por amar a Deus. Se nós amamos os nossos pais, nós obedecemos a eles. Né? Nós obedecemos a eles. Efésios capítulo 6, versículo 1. E é importante aqui, né, a dica para você, professor, tá bom? Que se pontue a questão não somente da recompensa pela obediência, né, prolongamento da vida, Êxodo 20, versículo 12, mas também que se pontue a questão de que a desobediência traz consequências. Um rebelde, uma filha, um filho desobediente, traz para si consequências, né? Tomará para si consequências. Tá? Quando um filho ou uma filha tem uma postura rebelde, isso é fato, né? Quantos adolescentes, quantos jovens, né, perderam aí a sua vida ou hoje vivem escravizados aí por vícios, por drogas, enfim, por não terem dado ouvidos aos pais, né? Seja os pais, o pai e a mãe, né, conhecendo ali o caminho das pedras, conhecendo, né, a rota. Disse: meu filho, não. E o filho ou a filha: eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E muitos perderam até a vida, né? Morreram de maneira precoce por desobediência, envolvidos em práticas aí, né, delituosas, enfim. No momento Deus lhe dará sabedoria para falar sobre essa questão das consequências da desobediência, tá? Sempre tem a quebra de princípio, sempre traz uma consequência, gente. Uma quebra de princípio revelada na palavra sempre trará consequência. Deixe isso bem claro, tá? Para todos os seus alunos. Olha, se você desobedecer, você está quebrando um princípio estabelecido por Deus e consequências vão de vir, tá? E quando eu falo consequências, aí você já vê, né, algumas, né? Por exemplo, castigo, né? Pai e a mãe botam de castigo, restringe algumas coisas, acaba quebrando ali o elo de confiança, pai com filho, né? Enfim, N coisas. Não vou aqui citar tudo, né? Mas N coisas aí quando há uma postura de desobediência para com os pais e mães, né? Pai e mãe, no caso. Segundo lugar, segundo princípio aqui é amor e respeito. Todos os membros da família devem ser respeitados. O amor é indispensável. Amor, já falamos, né, sobre a questão do amor nos tópicos anteriores. E respeito, gente. Respeitar a dignidade humana. Respeito. Né? Quando há respeito, se exige respeito. Né? Se eu não respeito a figura paterna, a figura materna, se eu não respeito meu irmão, né, o ente familiar, eu não posso exigir respeito. Então é uma via de mão dupla, né? Todos devem ser respeitados em suas individualidades. Quando há uma questão pecaminosa, né? Quando há uma questão que não condiz com a palavra de Deus, né? Uma prática como homossexual, por exemplo, né? Deve-se haver respeito. Não deve-se haver omissão diante do fato, mas respeito. Olha, não concordamos porque a palavra de Deus ensina dessa forma, meu compromisso é com a palavra de Deus, entretanto, você precisa ouvir, né? Entretanto, você precisa ouvir a respeito dessa prática. Ou seja, não significa não respeitar. Significa sim manter a fidelidade à palavra de Deus e fazer com que a pessoa seja corrigida, não desrespeitada, tá bom? Todos devem ser respeitados em sua individualidade, tá? Dignidade humana, respeitar a dignidade humana, tá bom?
respeitar o seu posicionamento, respeitar as suas crenças, respeitar. Isso é até constitucional, né? Isso é constitucional. Então deve ter esse respeito em família. Tá? Lembrando, não se trata de omissão em relação ao pecado, mas respeito. Uma vez havendo dito, uma vez havendo falado, pronunciado, a palavra de Deus diz assim: respeite. A palavra de Deus, respeite. Algumas estruturas familiares, tá bom? Vou dizer isso aqui, já de forma bem direta, né? Algumas famílias, algumas estruturas familiares são totalmente destruídas, quebradas, destroçadas, vive um cenário de guerra. Porque, vou dar um exemplo, não há um respeito em relação ao indivíduo quando ele tem uma postura de práticas homoafetivas, por exemplo. Ao invés do pai e da mãe acolher, no sentido de cuidar dele ou dela, demonstrar amor, né? Porque, acima de tudo, apesar da prática pecaminosa, ele é filho, ela é filha. Ao invés de se ter essa postura, por exemplo, também, o filho ou a filha se envolve com práticas erradas no sentido do uso de drogas, por exemplo. A pessoa instrui, ensina o caminho que se deve andar. Amém, irmã Rejane Andrade. Vamos orar, minha irmã. Vamos orar. Deus vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Rejane pedindo oração. Nós vamos orar por você também, irmã Rejane, em nome de Jesus. Então, quando se extrapola, como estava dizendo, quando se extrapola a questão do respeito, quando se perde o respeito, aí o cenário acaba se tornando um cenário muitas das vezes insuportável, e aí há uma ruptura familiar, enfim, N coisas, você já deve ter visto isso acontecendo. Então nós, como servos de Deus, devemos entender esse princípio do amor e respeito. Se eu amo, eu respeito. Não concordo, mas respeito. Não concordo com essa prática, mas respeito você. Aqui você vai continuar sendo bem tratado, acolhido, respeitado, a sua dignidade humana. Porém, não concordo. E peço que você respeite a minha figura como pai, como mãe. Não aceito tais práticas dentro dessa casa. Enfim, amor e respeito também são pilares, né, para uma boa convivência familiar. Lembrando, respeito não é omissão, tá? Respeitar o indivíduo não significa se omitir em relação ao pecado praticado, tá? Que isso fique bem claro para todos os que ouviram essa parte, para não interpretar de forma equivocada. Terceiro lugar, boa comunicação. Uma comunicação saudável é essencial para a convivência familiar. Efésios 4, 29. No meu canal, EBD e Pregações, canal no YouTube, né? Vou aproveitar para divulgar aí o canal. Há uma ministração sobre isso, a boa comunicação no ambiente familiar. Há uma ministração sobre isso. Um dos vídeos ali da playlist do meu canal fala sobre isso, sobre a boa comunicação no lar. Você se lembra que eu fiz a leitura anterior aqui a respeito do auxílio pedagógico, em que falava sobre essa questão de falar toda a verdade para o pai e para a mãe? Alguns adolescentes não têm esse ambiente, gente. Algumas pessoas, né? Não só adolescentes, no ambiente familiar, muitas pessoas têm essa questão da comunicação prejudicada, né? O avanço tecnológico hoje permite que você envie mensagens, faça videochamadas, enfim. E esse avanço, de certa forma, acabou distanciando os próximos, aproximando os distantes e distanciando os que estão do nosso lado, né? Hoje em dia se vê muitas pessoas conversando pelo WhatsApp, né? Dentro da própria casa, debaixo do próprio teto. Ou seja, as pessoas estão a poucos metros de distância, mas se comunicam pelo WhatsApp. Às vezes na própria mesa, na hora do almoço, enfim, estão no celular.
né? Então aquela questão do olho no olho, do diálogo aberto e franco, foi se perdendo. E eu gosto de dizer sempre, quando o assunto é comunicação, é através da comunicação que se conhece o mundo do seu filho. O mundo do seu filho. Conversando. E quando não se tem isso em casa, fatalmente se procura fora. E aí o mundo, ou as pessoas de má influência, né? Aqueles que são propagadores de más conversações, eles são bons de ouvir. Bons de ouvir. E excelentes em aconselhar, né? De forma distorcida. E aí que está o grande problema. Uma boa comunicação é indispensável. Tá? É indispensável. Saber se comunicar, saber o que falar, saber se calar, como falar. Enfim, dê um pulinho lá no canal, EBD Pregações, e você vai ver esse vídeo aí sobre a boa comunicação no lar, tá? Que pode ser útil para você também no desenvolvimento desse terceiro tópico, do terceiro ponto que fala sobre a boa comunicação. Tá bem? Questão do diálogo, né? O diálogo. Pois bem, meus queridos, nós encerramos aqui com a conclusão da lição, né? De número 6, que fala sobre a convivência em família, né? A conclusão diz o seguinte: nós devemos amar a nossa família e traz um alerta, né? Aproveite os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios e primos. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Você, ao longo da vida, poderá estudar em diversas escolas, morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará lá, né? Estará sempre ao seu lado. Por isso, valorize o seu lar, valorize a sua família. Isso não é só para adolescente, gente. Esse alerta final aqui é para todo mundo, para nós, né? Valorize a sua família. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide do seu filho. Você, adolescente, cuide do seu pai. Cuide, valorize. Porque só quem perde sabe a falta que faz, né? Hoje eu não tenho mais a minha figura paterna, não tenho mais meu pai, né? Mas graças a Deus eu pude estar com ele, né? Até o último dia de sua vida, até o último instante de sua vida, servindo ele, né? Pude servi-lo como filho também, né? Ele viveu momentos difíceis, momentos de saúde, e eu glorifico a Deus por isso, né? Valorize sua família, suas avós, seu avô, né? Também não tenho mais, né? Avós, né? E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua convivência familiar. Toda sorte de bênção recai sobre a sua vida. Vamos orar no nome de Jesus, encerrando esse momento, encerrando essa live pré-aula de adolescentes, Escola Bíblica Dominical Adolescentes, quarto trimestre, como viver no mundo à luz da Bíblia. Nós vamos no próximo vídeo tratar a respeito de como construir boas amizades, na lição de número 7, na próxima live pré-aula adolescentes. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que Deus ministre toda sorte de bênçãos sobre nós durante todo este dia. Nós somos dependentes de Deus. Irmã Rejânia Andrade, né, participou aqui da transmissão através do Facebook, né, pedindo oração. Vamos orar também pela serva de Deus, irmã Rejânia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, pedir a Ti que o Senhor continue conosco durante todo o restante desse dia, ministrando toda sorte de bênção sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a ter em nossa casa uma boa convivência. Senhor, que a nossa família seja guardada por Ti. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento. Nos faça, Senhor, praticar a Tua palavra na nossa casa. Pai querido, as lutas são grandes, as dificuldades também, mas é o Senhor o nosso guia, é o Senhor a nossa fortaleza. Peço a Tua bênção sobre a vida da amada irmã Regiânia. Pai querido, que a irmã possa receber de Ti o socorro que ela espera, que ela possa receber de Ti a Tua intervenção,
Não sei as dificuldades, os problemas que ela atravessa, as lutas, mas eu creio que o Senhor é Deus na vida dela, que o Senhor é poderoso, que o Senhor não mudou, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor, Pai querido, continua o mesmo. Então, Pai, eu te peço que o Senhor se manifeste na vida da nossa amada irmã. Que o Senhor faça maravilha na vida dela. Que o Senhor a conduza, que o Senhor dê sabedoria a ela, entendimento, graça. E que o teu nome, meu Pai, seja glorificado na vida da irmã Regina. E na vida de todos aqueles, Pai querido, que pedem oração, que pedem a tua intervenção. Nossa família, nossa casa pertence a ti. Nós dependemos do Senhor. Te peço todas essas coisas, crendo que o Senhor vai fazer muito mais do que eu tenho pedido e pensado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Para você que ainda não é um inscrito no canal, deixo mais uma vez o convite, se inscreva no canal EBD e Pregações. Nesse canal você não vai ver pedido de Pix, você não vai ver eu fazendo campanhas, pedindo para você dinheiro. Não, esse canal é apenas para compartilhamento da Santa Palavra de Deus para a nossa edificação. Espero que esse conteúdo tenha sido bênção para a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Ore também por nós, também sou carente de vossas